Quando você lembra do nome Abraão, você lembra de quê? Pai da fé. Tantas coisas, o sacrifício de Isaac. Mas quem já falou para alguém, rapaz, você conhece a história de Abraão? É linda, ele foi para o céu. No final ele foi para o céu. A história de Davi, nossa, ele derrubou Golias. Olha, ele teve que fugir de Saul, mas no final virou rei. Tudo que você for contar das pessoas vai ser de coisas que eles fizeram aqui na terra. Porque a salvação, apesar de ser a coisa mais importante para o ser humano, não é o que te coloca na história. Não é o que te dá relevância. É o que você faz enquanto está aqui, antes de herdar a salvação, que garante como as pessoas vão falar de você. Quem está comigo? Amém. Então, o nosso desafio é entender que o nosso grande prêmio é herdar a salvação. É adentrar o reino dos céus. Esse é o nosso grande objetivo. É saber que a vida terrena é passageira e que um dia teremos a vida eterna, que é a nossa verdadeira vida. Porque aqui tudo é muito passageiro. Porém, o que faz a diferença na vida das pessoas não é o que você vai viver na vida eterna, porque vai ser você e Deus. Não tem nenhum relato de quem fez algo na vida eterna. O relato das pessoas que fizeram a diferença, fizeram aqui enquanto estavam vivas. Eu quero dizer para você que seja lá o que você sonha em fazer, você vai ter que fazer enquanto está respirando. Seja lá qual é o teu chamado, o teu dom, a tua aptidão, o que Deus colocou em você, você vai ter que fazer agora. Não dá para fazer depois por um motivo. Nós não sabemos até quando ficaremos aqui. Todos os dias quando eu acordo e saio para fazer algo, eu saio como se fosse fazer a última vez. Não sou pessimista e nem desejo partir agora. Tomara que Deus me dê muitos anos de vida. Mas a Bíblia diz, ensina-me a contar os meus dias. Quando eu começo a contar os meus dias, eu tenho noção da minha limitação e começo a dar o meu melhor no hoje, porque o amanhã não é garantido. Garantido eu estou aqui agora. Então o meu melhor tem que ser aqui, enquanto eu estou aqui, porque daqui a pouco eu não sei como vai ser, mas agora Deus me deu a oportunidade de fazer algo, eu estou falando para vocês. Então toda vez que eu prego, toda vez que eu faço algo, toda vez que eu faço uma conferência, que eu lanço alguma coisa, é pensando no agora. No que eu posso fazer para mudar a sua vida agora? Em que palavra eu posso pregar para mudar o estado do seu coração agora? Porque eu não tenho noção de como eu vou estar amanhã. Mas eu sei que a palavra que cai no seu coração pode mudar o seu amanhã. Agora, para que a gente tenha essa relevância, para que a gente mude algo na terra e para que a gente alcance grandes coisas a ponto de lembrarem de nós, a ponto de a gente fazer a diferença enquanto a gente está aqui, nós precisamos de 3 coisas que eu identifiquei na Bíblia. 3 coisas. E eu gostaria que você abrisse comigo. Eu vou ler na Bíblia do celular por causa da versão. Se você puder abrir comigo. Porque quando você pede a Deus alguma coisa, Ele te fala. E esse dia eu estava pedindo a Deus, Senhor, eu quero fazer algo que realmente importe, que realmente mude a vida das pessoas. E Ele me deu esse versículo. Que eu prometo que assim que eu achar, você vai saber. Hebreus capítulo 6. A partir do versículo 12, diz assim, Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores. Vamos parar aqui rapidinho. Quem aqui já imitou alguém na vida? Já copiou alguém na vida? Todo mundo. Você está usando a roupa que você está usando, que você viu alguém usar. Ninguém inventou a roupa que está usando. Você viu e falou, gente, que legal, vou usar essa roupa também. Entendeu? Por exemplo, o pastor Bruno está com essa roupa desde Israel. É a mesma. Ninguém critica, porque cada um escolhe o que quer. Né? Não sabemos se foi lavado ou não, não existe nenhuma prova. Né? Mas, enfim, tudo que a gente acaba fazendo, usando, tem a influência ou a cópia direta de alguém. Desde o que você prega, se você é pregador do evangelho, o que você veste, se você não sai pelado na rua, né? Se
o teu tipo de trabalho. Você se inspirou em alguém, você imitou alguém, você viu um advogado bem-sucedido e falou, é isso que eu quero advogar pela causa, eu quero fazer tal coisa, sei lá, a gente acaba imitando pessoas. Deus sabe que é uma tendência do ser humano que um imite o outro. A gente começa com alguns processos na nossa vida, porque a gente teve referências, a gente quis ser igual àquela referência e acabou imitando algumas coisas. Tem gente que imita a forma de falar. Tem gente que compra... Quem já comprou aqui um carro porque viu na rua alguém usando e falou, cara, um dia eu vou ter esse carro? Ninguém, graças a Deus, ninguém comprou carro ainda, né? Mas Deus vai dar para vocês um dia. O pastor está só de metrô mesmo, mas um dia... Você já comprou um carro porque viu alguém usando? Eu já. Você vê a pessoa que é referência para você usando um carro que você pode comprar, você fica, meu Deus, como é que eu não pensei nesse carro antes? Então você imita a pessoa que é referência para você e compra aquilo. Você já viu o anúncio, por exemplo, de um relógio Rolex na televisão? Acabou a novela e falou assim, compre o novo Rolex, em apenas suaves prestações. Você já viu isso? Não, por que não? Porque grandes marcas investem para que alguém muito famoso, alguém que é muito admirado, alguém que é copiado e imitado, use aquela marca, porque eles sabem que eles vão vender muito mais na base da imitação do que da divulgação. Grave isso. Então, para a marca é mais interessante patrocinar um Neymar da vida, que se postar uma foto usando um relógio tal ou tênis tal, todo mundo vai querer aquilo, do que gastar aquele dinheiro anunciando em comercial da televisão sem saber em quem vai chegar, em que tipo de público vai chegar. Pegou isso aqui? Então, imitar é uma tendência natural do ser humano. Deus, sabendo disso, ele fala o seguinte, olha, no versículo 12, não vos façam de negligentes, mas sejais imitadores, ou seja, não é ruim copiar, não é pecado imitar, mas tem uma condição, sejam imitadores dos que pela fé, repete comigo, pela fé, e paciência, herdam as promessas. Os que pela fé e paciência herdam as promessas. São 3 coisas que você vai ter que ter na tua vida para ser lembrado, para ser relevante, para enquanto você está aqui na terra, as pessoas te olharem e terem histórias para contar sobre você, boas, positivas. Você vai ter que ter uma promessa, você vai ter que ter fé e você vai ter que ter paciência. E acredite, dos 3, o mais difícil é a paciência. Porque promessa, você está na igreja, você já tem várias. Porque se nunca nenhum profeta profetizou para você, te deu uma promessa, você abre a Bíblia, tem 2.600 e poucas promessas para você. Só o fato de você estar aqui hoje, você já está incluído em promessas. A promessa que Deus fez para Lagoinha, São Paulo, passa a ser a sua promessa pessoal só porque você sentou aqui. Se você algum dia já orou por Israel, por exemplo, e abençoou Israel na sua oração, você faz parte da promessa que foi feita a Abraão, em que Deus falou, eu abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então a gente se inclui em várias promessas. Alguns receberam promessas específicas. Eu lembro quando eu tinha 12, 13 anos, um homem muito usado por Deus chegou para mim e falou assim, olha, você vai pregar em várias nações. Eu nunca tinha saído do Brasil. É muito difícil você acreditar em algo que você não experimentou. Mas lembre-se, promessa remete a futuro. Promessa nunca vai ter algo que você consiga ter um parâmetro, porque não tem a ver com o teu passado nem com o teu presente. Toda promessa inspira futuro. E é por isso que é difícil de acreditar, às vezes, nas promessas. Porque quando Deus fala para Abraão, farei de ti uma grande nação, ele fala, mas no presente eu não posso ter nenhum filho. Promessa não se baseia no passado e nem na realidade do presente. Promessa tem a ver com o que ainda vai acontecer. Por isso que para você dar uma promessa, a primeira coisa que você tem que ter é fé. O que é fé? Alguém tem uma folha de cheque para me emprestar? Não, eu vou devolver, fiquem tranquilos. Não tem banco para depositar aqui. Fé é igual você receber um cheque. Esses dias eu recebi um cheque, essa semana. Já com assinado e com a senha do cartão, por favor, só para... Não, pode ser o talão, não precisa tirar o... Obrigado, irmã.
Essa oferta vai abençoar muito nosso ministério. Foi uma oferta pessoal, tá? Escute isso. Eu recebi um cheque essa semana. Quem já recebeu um cheque? O povo, a irmã antes tem que fazer um culto de libertação. O povo aqui está andando de metrô e nunca recebeu o cheque. Eu estou com medo. Vamos fazer uma campanha financeira forte aqui, pastor Bruno. Olha só. Quem já recebeu um cheque alto? Alto. Aquele cheque que você fala, meu Deus, você fica todo arrepiado quando vê. Quando você recebe um cheque, tem duas questões aqui. Eu recebi esse cheque, era um cheque alto. E aí o rapaz estava me acompanhando falou assim comigo. Eu estava olhando para o cheque, porque quando você recebe um cheque alto, você fica algum tempo olhando para ele assim. Você passa assim. Tem aquele love, rola o clima. Aí você fica olhando. E o rapaz chegou do meu lado, trabalha comigo e falou assim, será que vai compensar? Falei, filho de cão, sai daqui. Mas é a primeira coisa que você pensa, não é? Você fala assim, meu Deus, será que vai compensar? Porque é o seguinte, olha. Se a pessoa perguntar assim, ó, fulano te pagou, ele já te deu o cheque. Aí alguém na rua te pergunta, fulano já te pagou? O que você vai responder? Sim, o cheque está na minha mão. O dinheiro já está disponível? Mas o cheque está na sua mão. Isso é uma promessa. Você ainda não pode usar, mas já está garantido. Qual é a diferença de fé e pensamento positivo? Grave isso. É você saber quem assinou o cheque. Porque eu falei para ele assim, vai compensar, eu sei quem me deu o cheque. Pensamento positivo é quando você não sabe quem te deu o cheque. Você fala, gente, tomara que compense. Em nome de Jesus, Senhor, vai compensar, eu creio. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Você está torcendo para compensar, mas você não tem certeza se vai compensar. Quem tá entendendo? A fé é, eu sei que vai compensar. Eu não posso sacar agora, porque tem uma desgraça no negócio de cheque que é bom para dia tal. Isso é uma desgraça. Que você recebe, fica todo feliz, de repente tem bom para 12 de janeiro. Fala, não tem Natal, tem Ano Novo, só depois. Quem já recebeu um cheque bom para dia tal? Dá uma tristeza, né? Aí você entra até em depressão, vem para a igreja, faz campanha. Aí o cheque estava bom para dia tal, que é semana que vem. Eu falei, olha, fique tranquilo que o cheque vai compensar. A promessa está feita. Só não é a hora de sacar. Então eu tenho fé que vai acontecer com certeza, porque eu sei quem passou o cheque. Mas agora eu vou ter que usar uma habilidade que só eu posso desenvolver, que se chama paz na espera, que é paciência. Ter paz enquanto se espera. Isso é muito difícil. Eu estou com a promessa na mão, eu sei que vai acontecer, fé, mas eu tenho que esperar o dia de fazer o saque. E por pessoas não saberem ter paz na espera, ou seja, ter paciência, o que elas fazem? Procuram um agiota e vão trocar o cheque. A irmã já entendeu, já está se arrependendo. É bom quando a palavra toca dessa forma, que a irmã é comigo! Escuta. Aí você pega a promessa, estava aqui na sua mão, coloca na mão de uma pessoa que não deveria receber a promessa, que vai te pagar um valor menor para ficar com a tua promessa. E você vai gastar aquele valor menor no agora, enquanto a promessa era para o futuro. É por isso que muita gente morre sem ser lembrado. Muita gente passa por essa terra sem marcar a vida de ninguém, sem ter um ministério que faça a diferença, sem ter uma empresa que prospere, sem ter uma família equilibrada e feliz, porque eles decidiram trocar a promessa por falta de fé ou de paciência. Mas o versículo continua. Já vou devolver, irmã. A irmã está, meu Deus, será? Calma aí, espera. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, versículo 13,
Como não tinha outra pessoa maior para jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te abençoarei. Versículo 15. E assim, esperando com paciência, em outra versão, esperando pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Você só vai alcançar a promessa se esperar com paz. E ter paz no processo é muito difícil. Porque você está com... A promessa está na sua frente todos os dias. Ela está ao alcance das suas mãos. Só não é para agora. Então você fica extremamente ansioso. Obrigado, minha irmã. Sua cara de aflita me faz devolver. Obrigado. Você fica extremamente ansioso. Quando você está com uma promessa que não pode sacar, mas a Bíblia diz: não andei ansiosos por coisa nenhuma. Mas você pisa na Bíblia e continua ansioso. A Bíblia diz: não andeis preocupados pelo que vocês vão vestir ou comer, porque se eu visto os lírios dos campos, se eu alimento as aves do céu, como eu não vou alimentar ou vestir vocês? Mas a gente pisa na Bíblia e acha que isso não é verdade e fica preocupado com amanhã. Será que amanhã vai ter dinheiro? Será que eu vou pagar a conta dia 15? Será que eu vou... Vou só esperar o cartão da Renner virar. Deus é fiel. Quando virar... Você entendeu? Foi para você. É muito difícil esperar com paciência quando a promessa está na sua frente. Por exemplo, quem aqui é solteira? Irmã solteira, levanta a mão. Meu Deus, a igreja toda. Jesus. Eu estou preocupado, porque todo lugar que eu pergunto isso, 70% das irmãs levantam a mão. Ou seja, o Brasil está feito de mulheres solteiras. Estou preocupado. Os homens desapareceram. Gente, sumiram. Quem não enveredou pelos caminhos tortuosos, os caminhos bravios dessa vida, já está casado. Não tem homem. As irmãs estão na peleja. Você vai ter que ressuscitar alguns, porque os melhores já se foram. Aí imagine você solteira, irmã. Quem é solteira de novo? Levanta a mão, solteiras. Você solteira. Conhece um homem bonito, homem de Deus, fiel, rico. Calma aí, é lógico. Deixa eu explicar. A irmã até de irmã olha, para mim. Calma, espera. Vocês sabem que isso é só uma ilustração. Porque, tecnicamente, não tem como ser homem de Deus e bonito ao mesmo tempo. Ou você é homem de Deus ou é bonito. É a regra. Por isso que a Vanessa preferiu casar com um homem de Deus. Não dá para ser bonito e homem de Deus ao mesmo tempo. Mas nessa ilustração, o homem é bonito, rico, homem de Deus, fiel, tá doido para casar e formar uma família. Mas eles desapareceram. É a espécie extinção. Vai sair no Globo Rural. Sumiu! O último animal da espécie. Escute. Aí esse homem se aproxima de você solteira. Você fica até arrepiado. Jesus, não fala isso não, pastor, que só de imaginar. Fala assim, olha, na verdade eu estou apaixonado por você e Deus colocou no meu coração que a gente precisa se conhecer melhor. Você fala assim, olha, eu não preciso nem de confirmação, moço, é de Deus. Aí você fala, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente sair para jantar. Só que não vai ser aqui. Aqui em São Paulo não tem restaurantes assim do seu nível. Eu quero te levar para Paris hoje à noite. Meu jato está parado esperando. Eu vou até a casa dos seus pais pedir a permissão. Vou guiá-la até a nossa carruagem. E aí vocês têm um jantar em Paris maravilhoso. Aquele homem de Deus. Ele falou, olha,
eu estou o tempo todo só esperando a pessoa certa para entregar o meu melhor, para ser o melhor para a pessoa. Você fala, moço, eu estou todo arrepiado, você não está entendendo. É de Deus, você começa a falar em línguas no meio do jantar. Na volta, porque ele prometeu para os seus pais que ia te entregar no outro dia. Na volta, ele fala no avião o seguinte, olha, tá tudo certo, então, olha, tá tudo certo. Então daqui a 16 anos eu venho te buscar. É o quê, moço? 16 horas, você diz, né? Não, daqui a 16 anos. Porque na Bíblia, a maioria das promessas demoraram mais de 16 anos. Deus promete para José aos 14 anos com aquele sonho e cumpre aos 30. Deus promete para Davi aos 14 anos e cumpre aos 30. Muitas promessas bíblicas, muitos cheques foram assinados por Deus, mas tinham 16 anos de prazo para compensar. E esperar com paciência no que ele prometeu, a maioria das promessas não se cumpriram não porque você não tinha uma, porque você não soube esperar. Você não soube ter paz nessa espera. Você adiantou e trocou os cheques no agiota. Você adiantou e cancelou, rasgou o cheque de raiva. Você não acreditou mais na promessa porque estava demorando demais. Mas a única forma de você fazer algo relevante enquanto está vivo é tendo uma promessa, tendo fé que ela vai acontecer e paciência para esperar ela se cumprir. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É diferente você tratar com uma criança. Quando a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças, é porque Deus conhece o coração da criança. Hoje, eu tenho a Júlia de 9 anos, que está aqui comigo, e ela está naquela fase que ela... Esses dias eu estava deitado no quarto, ela achou que eu estava dormindo, aí entrou olhando para os dois lados, foi na penteadeira da mãe, pegou, abriu o negócio de maquiagem e começou a passar o batom, passar o blush. Aí eu baixei o edredom e falei, Júlia! Ela, ai! Que foi, pai? Falei, que negócio é esse? Não, é que... Aí começa a contar uma história. Falei, não, filho. Isso é só lá para os 30 anos você vai usar, filho. Só tem 9. Sabe como é que é pai de menina, né? Com 45 anos você vai começar a namorar. Então, fica tranquila. O pai de menina, fala, Deus, confirma essa palavra. Ela falou, pai, então quando eu vou poder usar? Eu falei, com 15. Chutei um número para ver se colava, né? Ela, mas o senhor promete? Eu falei, prometo, filho. Então tá bom. Passou, saiu. Porque a criança interpreta a espera de outra forma. A criança interpreta o mundo de outra forma. Estava no Egito agora, e quando eu cheguei no hotel, o meu filho José estava comigo, eu falei assim, e José, você gostou do Egito? Aí ele ficou só me olhando assim, com o olho arregalado. Sabe quando a criança está traumatizada? Você gostou do Egito, José? Ele, pai. Eu falei, é muito feio, né, filho? Estava tudo destruído. Você passa por aquelas casas só no tijolo, aquela coisa feia. Eu falei, estava tudo destruído, né? Eu falei, não, pai, não estava destruído. Estava em construção. Porque a criança não vê como a gente vê. A gente vê tudo destruído. Ele estava vendo as coisas em construção. Por isso, não pensa que a tua vida está destruída. Porque Deus, que vê como criança, está vendo que a tua vida está em construção ainda. Não está acabado. Está sendo finalizado. Está no tijolo agora, mas ainda falta o acabamento. E quando Deus fizer isso, a glória dele vai resplandecer através da tua vida, da tua igreja, do teu ministério, da tua empresa, da tua família, daquilo que você está empreendendo. Então, se a gente seguir os conselhos bíblicos sobre ser como criança, a gente vai esperar de uma forma diferente. A gente vai ter paz na espera, a gente vai saber lidar com o processo. A criança, por mais que fique um menino de 10 anos, que quer dirigir, pai, deixa eu dirigir um pouquinho. Você dá 2 nãos, ele vai ter que aprender com isso. Por quê? Porque só vai poder dirigir com 18.
A criança sabe lidar com espera de forma diferente. Se eu falar para você que você só pode dirigir daqui a 8 anos, você entra em colapso. Mas a criança fala, não, tudo bem. Porque ela entende alguns processos. Não é hora. Mas a gente não. A gente está tão independente de Deus que a gente acha que tem que ser agora. Deus me prometeu, tem que ser agora. Não, Deus te prometeu, Deus te deu um cheque, Ele vai cumprir, porque quem assinou é fiel para fazer compensar. Por isso, queridos, que anote isso. Mais importante do que a promessa é quem te prometeu. Porque tem gente se apegando a promessas feitas por pessoas que não podem cumprir. Quantas pessoas já se decepcionaram com promessas não cumpridas? Quantas mulheres foram deixadas no altar por homens que prometeram fazê-las felizes e fugiram em cima da hora? Quantas pessoas tiveram sua vida emocional quebrada, sua vida financeira rasgada, porque um sócio prometeu e não cumpriu? Porque o banco falou que ia liberar o empréstimo e não liberou? Porque quantas pessoas já te prometeram e voltaram atrás? Mais importante do que a promessa é quem te prometeu. E quem passou o cheque para a gente é fiel para cumprir. Então fique tranquilo. Porque fé é diferente de pensamento positivo. Fé é ter certeza que vai acontecer. A Bíblia diz, fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer, porque quem prometeu que vai fazer é fiel. Logo, o problema não está com ele, o problema está conosco, porque a paciência não vem dele. A paciência é desenvolvida em nossa vida através da superação das aflições. E fique tranquilo que a aflição não vai faltar para desenvolver sua paciência. Porque a Bíblia diz que muitas serão as aflições do justo. Então você vence uma aflição, ganha um nível maior de paciência. Vence uma ansiedade, sobe mais um nível na paciência. Chega uma hora que as promessas começam a ficar muito próximas a você. Porque você está especialista em esperar com paz. Porque esperar com ansiedade estraga a tua vida emocional, estraga os teus projetos, estraga teus relacionamentos, ninguém consegue conviver com você. Mas quando você espera com paz, que é a origem da palavra paciência, esperar com paz, você consegue no processo ampliar seus relacionamentos, ser feliz, ampliar sua vida financeira, se treinar para ter um ministério, uma empresa, aquilo que Deus te chamou, relevante. Porque depois que chega o tempo da promessa, dificilmente você vai ter tempo para ampliar networking, para fazer novos amigos, para ser feliz, construir a felicidade, construir um relacionamento conjugal. Então, o período da espera é o período que Deus está te dando para amadurecer, para quando a promessa se cumprir, você está preparado para aproveitá-la. Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque assim como Ele colocou Abraão na história, colocou Davi na história, colocou José do Egito na história, Ele pode colocar você na história. Não só de São Paulo, não só do Brasil, na história das pessoas, na história das nações. Isso tudo depende de que promessa você tem na sua vida, se você acredita que quem te deu a promessa é fiel para cumprir, e se você vai ter paz nessa espera, até que ela se cumpra. A primeira vez que profetizaram para mim que eu seria pregador, eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a pregar aos 33. Então, calma. Eu não lembro de nenhum dia que eu estava chutando a porta com 20 anos de idade. Ah, Deus falou que eu ia pregar e não estou pregando em lugar nenhum. Nunca fiz isso. Porque enquanto isso eu estava fazendo outras coisas, ampliando minha networking, conhecendo pessoas, fortificando meu casamento. Eu estava amadurecendo minha vida financeira. Quando chegou minha hora, quando chegou o tempo da promessa, é tão corrido, eu acordo numa cidade, durmo em outra, não sei de onde eu vim, para onde eu vou. Imagina se agora eu dependesse de tempo para fazer amigo. Não dava. Quem é meu amigo é, quem não é, manda um texto pelo Instagram. Manda a mãozinha assim, ó. Aí eu mando amigos. É o único jeito. Imagina se agora eu falei, bom, gente, agora eu vou começar a amadurecer minha vida financeira. Já era. Ou você já tem conhecimento para tratar com o que está entrando, ou só vai perder. Então, se você não soube esperar com paciência na promessa, você não foi treinado para quando ela se cumprir. Quem foi comigo a Israel teve uma aula parecida com essa parte aqui, que é a parte que eu falei sobre a rotina. A rotina de Jesus em Nazaré. Imagina ele sabendo que era Deus. Teve que ficar 30 anos em Nazaré.
vivendo uma vida normal. Porque é na rotina que você se prepara para o dia da promessa. Jesus teve que esperar com paciência também. Com 20 anos de idade, ele viu várias pessoas morrerem, viu crianças serem injustiçadas, viu aleijado, viu cego, mas não curava ninguém, porque não era a hora da promessa. Ele tinha que esperar e ir com paz. Mas tem gente que quer adiantar as coisas, quer trocar o cheque. E coloca a promessa na mão de outra pessoa. E troca como Esaú trocou por um prato de lentilhas. Que é muito mais barato do que a promessa. Mas eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida que você não vai trocar a promessa de Deus. Você vai ter paz nessa espera. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E o que Ele promete é perfeito. Mas, pastor, é muito difícil esperar. É muito difícil esperar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Matematicamente, o tempo de desfrutar a promessa é infinitamente maior do que o tempo da espera. Se a gente falar de José, de Davi, todos os outros, matematicamente, pelas estatísticas, por exemplo, José esperou 16 anos. Então ele recebe a promessa com cerca de 14, com cerca de 30. Com 30 anos ele começa a governar o Egito. Morre com 120. Quantos anos ele ficou em governo? Meu Deus, 90, gente. Aula de inteligência financeira e matemática, urgente aqui, na escola dominical. 90 anos. Vale a pena esperar 16 para desfrutar 90? Na sua matemática isso vale? Ah, vale. Porque tem gente que espera 90, porque vai errando no caminho para desfrutar só 16. Então descansa no Senhor, porque o tempo da espera não se compara com o tempo de desfrutar a promessa. Deus vai te dar tempo suficiente para desfrutar o que Ele te prometeu. Seja lá o que for, por mais impossível ou difícil que pareça, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Eu sou prova de que quando Deus promete, Ele cumpre. Eu sou prova que para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. E se você já tem uma promessa na sua vida, ou se você não tem, vai receber hoje? Porque ninguém vai sair daqui sem uma promessa. Coloque-se de pé, porque nós precisamos orar por você. Para que essa promessa seja um alvo, esteja clara para você. Porque quando a promessa está clara, fica mais fácil você exercitar a sua fé. Quando a promessa está clara, fica mais fácil você ter paciência para esperar. O problema é quando você não tem nem certeza do que Deus falou contigo. É quando você não tem certeza do que Ele te prometeu. Tem muita gente que fala, Deus tem uma promessa para mim. Qual? Aí quer contar uma história longa. Se a história é muito longa, é porque você não sabe qual é a promessa. Porque se perguntassem para José, qual foi a promessa? Que eu iria governar. Para Davi, que eu iria reinar. Para Abraão, que eu seria pai de multidões. A promessa você consegue definir muito rápido. Se você não tem clareza, você não consegue definir em uma palavra ou em uma frase pequena a sua promessa. E se você não consegue definir a sua frase em uma frase ou uma palavra, você ainda não tem certeza do que ela é. E não saber qual é a promessa é o maior inimigo da fé e da paciência. Porque aí qual é a pessoa que vai ter a santa paciência de esperar algo que não sabe o que quer? Qual é a pessoa que vai acreditar em algo que não sabe o que vai receber? Então eu quero te animar nessa noite, em cima dessa palavra que nós lemos, a deixar clara a sua promessa. O que Deus te prometeu? Defina isso em uma palavra, defina isso numa frase pequena. E comece a saber que quem te prometeu vai cumprir. E que quanto mais paciência você tiver, menos erros você vai cometer no caminho. Porque a ansiedade te faz errar, a precipitação te leva para caminhos que você não deveria entrar. Quanto mais paz na espera você tiver, mais certeza de cumprimento dessa promessa você vai ter. Pai, nós queremos abençoar e profetizar sobre esse povo um tempo de cumprimento de promessas. Nós pedimos que por causa da Tua graça e misericórdia, o tempo de alguns seja acelerado. Promessas, Senhor, que demorariam mais tempo. Amadurece o Teu povo para receber.
Que em 2018 seja um ano de cumprimento de promessas. Esse ano não vai terminar sem muitas promessas se cumprirem na tua vida. Esse ano não vai terminar sem Deus mostrar para todo mundo o que Ele viu em você. O porquê Ele te levantou. Deus vai dar sinais claros de quais promessas Ele tem na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, nos teus negócios. Prepara o teu coração durante essa espera, porque você vai precisar estar maduro para receber o que vem, porque o que vem é muito grande. Quando Deus cumpre uma promessa, Ele sempre entrega mais. Deus vai te entregar mais do que foi prometido. Deus vai te levar muito além do que Ele te prometeu. Para Davi, que era um pastorzinho de ovelhas, agora ser general do exército de Israel já era uma grande coisa, mas Deus levou ele além. Deus colocou ele no trono. Você não vai se satisfazer com o meio do caminho, Deus vai te levar até o destino final. Você não vai parar quando achar que está bom, você vai parar quando Deus disser, chegou! O que Deus tem para você é muito maior do que você pensa. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Ele tem preparado para quem o ama. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, seus pensamentos são mais elevados que os nossos, os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Então fique tranquilo, seja qual for a expectativa que você tem da promessa, Deus vai te surpreender. Cada um dá aquilo que Ele tem, e Deus tem perfeição. Então quando Deus te entrega algo, Ele te entrega perfeito. Ainda 2018 vai ser um ano de milagres. 2019 vai ser um ano em que, em cima do nosso planejamento, em cima da fé que nós temos nos planos do Senhor, nós vamos evoluir de uma forma muito grande. Mas o que eu estou pedindo para 2018 nessa noite para Deus é milagre, porque tem coisas que só vão acontecer em 2019 se você receber agora em 2018 através da fé. O que nós estamos pedindo nessa noite são sinais divinos, prodígios, maravilhas, milagres, para que a nossa fé aumente a ponto de acreditar em tudo que Deus vai fazer em 2019 também. Lassati mi scendi un mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lugori mio, e non ci detti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fuori, ma luci dentro, a voci to, sempre
lui mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni russi, c'era la croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lassati mi scigno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.